Imagina isso. Um grito rasgando o ar, uma pressão invisível esmagando tudo ao redor. E em segundos, o corpo muda. Mas não é só o corpo. O cabelo muda junto. Cor, forma, intensidade. Agora para e pensa comigo. Na biologia real, um cabelo não muda assim. Não em segundos. Não sem dano. Não sem tempo. Então, o que teria que acontecer no nível mais profundo da fisiologia, para isso ser possível? Antes de continuar, já se inscreve agora. O canal ainda é pequeno, e se você sair daqui sem fazer isso, talvez nunca mais veja um conteúdo como esse, e eu sei que você não tá aqui por acaso. Agora segura isso. Cada fio de cabelo seu tá preso a um ciclo. Um ciclo que nunca para. Um ciclo que decide se ele cresce, se ele para, ou se ele simplesmente morre. E esse ciclo tem 3 fases. Mas não se engana, isso aqui não é só nome técnico. Isso aqui é praticamente um sistema de controle biológico absurdo. A primeira fase é a anágena. E ela é, sem exagero, uma das fases mais ativas do corpo humano. Aqui, as células da raiz do cabelo estão se dividindo numa velocidade insana. É mitose atrás de mitose. Uma fábrica biológica trabalhando sem parar. Energia sendo consumida o tempo todo. Proteína sendo produzida. Queratina sendo empilhada. É crescimento bruto. Agora imagina isso sendo forçado além do limite natural. Nos humanos, essa fase dura anos, e mesmo assim é controlada. Mas nos Saiyajins, parece que essa fase foi hackeada, travada, congelada em um estado específico. O cabelo cresce até um ponto, e simplesmente para. Não envelhece. Não muda. Não evolui. É como se o corpo dissesse: daqui você não passa. Isso não é normal. Isso é programação genética extrema. Agora vem a segunda fase. Catágena. Aqui, tudo começa a desacelerar. A raiz encolhe. A conexão com a papila dérmica começa a ser desligada. É como se o corpo estivesse puxando o plugue. É uma fase de transição. Curta. Silenciosa. Mas brutal. Porque ela decide que aquele fio tá chegando ao fim. E agora, a terceira fase. Telógena. Repouso total. O fio para completamente. Ele fica ali, esperando. Sem crescimento. Sem atividade. Só aguardando o momento de cair. Agora presta muita atenção nisso. Nos humanos, esses 3 estados coexistem. Enquanto alguns fios crescem, outros estão morrendo. É um equilíbrio constante. Agora imagina quebrar esse sistema. Imagina um organismo que simplesmente ignora a lógica natural. Os Saiyajins parecem viver em um estado quase permanente de anágena. Mas sem o crescimento contínuo. Isso é uma contradição biológica absurda. E é aqui que entra o momento da transformação. Porque quando o Goku ativa o Ki, não é só energia. É como se ele estivesse forçando o sistema capilar a sair desse travamento. Como se, por alguns segundos, o corpo liberasse um nível de atividade celular que nunca deveria existir. A anágena deixa de ser estável. E vira caótica, explosiva, descontrolada. As células começam a responder à energia. O metabolismo dispara. A estrutura do fio sofre uma reconfiguração instantânea. E é nesse caos biológico que a cor muda, que a forma muda, que tudo muda. E quando a energia some, o sistema tenta voltar ao normal. Volta pro modo travado. Pro padrão Saiyajin. Mas aquele pico, aquela explosão, deixa claro uma coisa. O limite nunca foi biológico. Era só bloqueado. Agora junta isso com o efeito do Ki alterando a melanina e a carga elétrica nos fios. E você não tem só uma transformação. Você tem um colapso controlado da fisiologia capilar. Uma exceção. Uma quebra de regra. E talvez seja por isso que essas transformações são tão impactantes. Porque lá no fundo, mesmo sendo ficção, elas brincam com algo real. Os limites do corpo. Agora me diz, qual outra transformação você quer ver sendo destruída pela ciência? Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.